Bom, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o Alceu Amoroso Lima, né? Tentei pensar como ele refletia sobre a economia logo após sua conversão, né? Bom, no doutorado também inicialmente estudaria a relação entre o Alceu e o Corsão, só que acabei me deparando com o Otávio de Faria, com a tragédia burguesa, e logo de início a coisa mudou um pouco de rumo. Bom, antes de falar propriamente do que eu quero falar, na verdade hoje é a primeira vez que eu vou apresentar algumas intuições que são um pouco centrais à minha pesquisa, inclusive isso é muito bom, hein? Critiquem, fiquem à vontade. Primeira vez que eu vou apresentar algumas intuições que eu estou tendo que são centrais ao momento que eu estou no doutorado. Apresentar um pouco o Otávio de Faria, acho que é um ilustre desconhecido, né? Não é tão conhecido quanto os outros. Hoje em dia tem alguns anos, por exemplo, pelo menos acho que desde 84, que nós não temos uma nova edição da Tragédia Burguesa, que é a grande obra, né? Bom, o Otávio de Faria nasceu aqui no Rio de Janeiro, em 1908, se tornou depois cunhado do Alceu Amoroso Lima, vem de uma família muito rica, né, muito abastada aqui do Rio de Janeiro. E uma coisa que é interessante é que embora ele tenha tido formação em direito, durante 3 meses tenha exercido o cargo de reitor numa universidade, ele nunca exerceu uma profissão. Para usar um termo da Inquisição portuguesa, ele não tinha vícios manuais. Ele não tinha vícios manuais, assim. Ele viveu como escritor, viveu para a obra dele, né? Bom, a sua vida praticamente toda foi dedicada a esse ofício de escritor, e ele começou a publicar na década de 30 e, como boa parte dos intelectuais daquela época, começa escrevendo ensaios políticos. Três grandes ensaios: Maquiavel e o Brasil, O Destino do Socialismo e Cristo e César. E nesses ensaios ele defendia o fascismo como a resposta política mais adequada à sociedade brasileira. Em 1935 ele tem um voo à crítica literária, escreve um livro sobre o Augusto Frederico Schmitt e o Vinícius de Moraes, dois poetas. Ele não volta à crítica, pelo menos não escreve nenhuma obra de crítica, de vulto, de crítica depois. Mas a grande obra dele vai ser a Tragédia Burguesa, um romance em 13 ou 15 volumes. 13 volumes, ele conclui com 13 volumes, mas ele já tinha dois outros volumes escritos que foram publicados póstumamente nessa edição de 1984. Ele, além disso, escreveu 2 pequenos livros sobre cinema e escreve um livro que hoje é praticamente esquecido e que vai ser um livro muito importante para a minha fala, que é Três Tragédias à Sombra da Cruz. Que são três. É uma peça de teatro. É uma peça de teatro que é publicada em 1935. Ele vai ser bem importante para a minha fala hoje. Eu acho esse livro muito importante para pensar o Otávio de Faria e para pensar a tragédia burguesa. Bom, a volta do Otávio de Faria ao catolicismo se dá. Ele não marca isso muito bem, tá? Ele não marca isso muito bem. Mas se dá entre 35 e 37. Num livro de 37 ele diz que não é tão católico, num livro de 35 ele diz que é. Então, e os livros não são escritos exatamente no ano que são publicados, né? Mas assim, entre 35 e 37 ele volta ao catolicismo e o grande padrinho da conversão dele é o Alceu Amoroso Lima. Sendo que as Três Tragédias da Sombra da Cruz, que é esse livro de 35, é dedicado ao Alceu. Bom, dada essa, nem não dá nem para chamar de apresentação, esse panorama, só para saber, eu quero dizer o seguinte, e é isso que vai ser o ponto, né? Que poucas palavras podem ser tão associadas à trajetória e à obra do Otávio de Faria quanto a palavra tragédia. Bom, vamos lá. A principal construção literária dele, a grande obra dele, que eu falei 13 ou 15 volumes, ele sonhava em 20 volumes. O projeto inicial está lá no diário, né? 20 volumes, sendo que ele falou, mas não deve caber, eu vou fazer depois algumas pequenas novelas sobre personagens secundários. É um projeto megalomaníaco, demorou 40 anos para ser levado a cabo. Bom, o principal projeto literário dele já traz tragédia no nome, né? A tragédia burguesa. Além disso, como eu disse, as Três Tragédias à Sombra da Cruz. Esse apreço pela tragédia e pelo trágico, né, em termos de
de forma literária, a tragédia é algo bem restrito, né? Uma forma dramática, é uma peça de teatro, que guarda raízes lá com as tragédias gregas, lá com Édipo. O trágico já são elementos da tragédia, vamos colocar assim de maneira simples, colocado em outras formas literárias. Na prática, Otávio de Faria só escreve um livro de tragédia, são as três tragédias da Sombra da Cruz, e um grande romance trágico, que é a tragédia burguesa. Mas esse apreço pela tragédia, pelo trágico, ele não é restrito ao Otávio de Faria. Ele é comum a diversos romancistas católicos, romancistas e dramaturgos católicos, do final do XIX e do começo do século XX. Vamos citar exemplo, né? Paul Claudel escreve lá O Sapato de Cetim, que se pretende uma tragédia católica. Uma tragédia católica. Vamos pensar em romancistas, né? O Julian Green tem esse elemento trágico presente. O Bernanos, o Diário do Pároco de Aldeia, tem vários elementos trágicos ali, embora termina de maneira não trágica, né? Dizendo que tudo é graça. Mas, não trágica mais ou menos, mas aberto a um final mais esperançoso, né? O nosso modernista aqui também, amigo do Otávio de Faria, grande amigo, Lúcio Cardoso. Não dá para negar a presença do trágico na obra dele. Bom, isso não é trivial. E por que isso não é trivial? Porque é um diagnóstico consagrado na crítica literária que a metafísica cristã é incompatível com a tragédia. Se a gente for pegar vários críticos literários, dos mais diversos, nas mais diversas linhas ideológicas. Vamos pegar, por exemplo, o Steiner, o George Steiner, né? Ele fala que o cristianismo é marcadamente antitrágico. O que o Steiner vai dizer que é marcado na tragédia? Olha só, cito: a tragédia só se realiza na totalidade quando a posição final seria melhor não haver nascido. Essa é a conclusão, sei lá, do Édipo Rei lá, por exemplo, da Antígona. Seria melhor não ter nascido. E o problema é que desde o judaísmo, já no judaísmo, na visão judaica de mundo, há uma demanda por justiça e uma ideia de um telos de justiça, de uma realização da justiça. Bom, no fundo, a tragédia precisa de uma metafísica do desespero, vamos colocar assim, de uma metafísica do desespero. E tudo que não há no cristianismo é uma metafísica do desespero. Se nós formos pensar, por exemplo, na cosmovisão cristã, ela afirma o bem como princípio eterno. Se a gente for pegar um autor, por exemplo, como Santo Agostinho, que o hino dele é cantado na Páscoa todo ano, né? Ó Felix culpa, né? Ó feliz pecado. Inclusive, o mal é incorporado nessa perspectiva, que mereceu tão grande Redentor. Inclusive, o mal é incorporado nisso, né? Bom, mesmo o drama central, a fé cristã, que é a morte de Cristo, termina com a ressurreição. Então, parece haver pouco espaço para a tragédia no cristianismo. Bom, vamos lá. Continuando nisso. Eu vou chegar ao Otávio ao seu, tá? Vou chegar ao Otávio ao seu. A visão de mundo cristã, ela parece tirar força, então, de elementos fundamentais da tragédia clássica. Por exemplo, tira a força da ideia de destino. A ideia de liberdade, de providência, são fundamentais à cosmovisão cristã. Então, a ideia de destino perde, né? O final catastrófico também. O final catastrófico independente das escolhas humanas. Bom, por mais que existam injustiças e pecado, a palavra final no futuro é de justiça ou de misericórdia. Isso não é trágico. Isso não é trágico. Bom, nesse contexto, faz grande sentido a gente pensar uma tradição de escritores ingleses, inclusive alguns deles de grande sucesso até comercial, que encaram que defendem que a cosmovisão cristã ela encontra uma correspondência formal nos contos de fada. Os contos de fada seriam uma tradução literária muito boa do que seria a metafísica cristã, porque viveram felizes para sempre no final. Bom, se a gente for pensar, sei lá, por exemplo, o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele escreve um ensaio famoso sobre histórias de fadas, que ele vai dizer o seguinte: qual é o elemento, ele não acha um nome para isso, qual é o elemento central do conto de fada? Ele diria a eucatástrofe.
E o catástrofe, uma boa tradução, é final feliz. É final feliz. E, e na tragédia? A tragédia seria o contrário, seria descatástrofe. Seria o final, o pior final possível, né? Quando a gente pega, por exemplo, sei lá, um escritor do vulto do Chesterton, por exemplo, um dos textos mais famosos do Chesterton se chama Ética do País das Fadas. E ele faz isso para explicar o que ele julga que é a moral cristã. Bom, tendo em vista essa situação, pelo menos interessante é pensar a tragédia como algo perseguido, ou pelo menos que encontrava uma ressonância grande em vários escritores católicos. Eu vou dizer o seguinte, se os escritores fossem calvinistas, isso não seria tão curioso, porque no calvinismo há um espaço muito grande para a tragédia por causa da teoria da predestinação. Da predestinação, que Deus escolheu alguns desde toda a eternidade para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Pensar a tragédia a partir dessa metafísica não é um problema. Ou pelo menos não é um problema tão grave quanto é no cristianismo. Mas vamos lá. Qual é a hipótese que eu levanto? A hipótese que eu levanto é que esses escritores, eles operam aquilo que o Antônio Cândido chamou de redução estrutural, ou de formalização estética. Eles captam um movimento da sociedade e buscam traduzir isso na literatura. Que movimento é esse? A situação trágica que o catolicismo enfrenta no mundo moderno. Se a metafísica cristã é incompatível com a tragédia, a situação do catolicismo no mundo moderno pode ser considerada trágica. Pelo menos essa é a leitura feita, por exemplo, por vários escritores católicos e também por não católicos. Pensa, por exemplo, o positivismo kantiano. A religião acaba em 50 anos, não tem religião mais. Pensa nesse clima do século XIX. Olha só, vamos pensar o seguinte, né? Pensa o processo de secularização. No processo de secularização, várias esferas sociais que eram marcadas pela fé cristã, ou pela fé católica, vamos colocar assim, tornam-se autônomos. É isso que o liberalismo econômico busca fazer com a economia, não é? Tornar a economia uma esfera autônoma, ou que o liberalismo político busca fazer com a política. Bom, o Estado laico, por exemplo, é fruto desse processo de autonomização de diversas esferas frente à religião. Bom, além disso, né, como consequência disso, progressivamente, a religião vai se tornando na Europa e no Ocidente, é vista por diversos setores como algo do âmbito privado, né? Claro que a gente pode discutir muito isso. Isso aqui eu estou criando um esquema, né? Bom, mas vamos lá. A religião, o catolicismo perde muitos fiéis perde fiéis e perde influência simbólica. Além disso, do processo de secularização, tem um outro que normalmente as pessoas confundem, que é o desencantamento do mundo, que não é a mesma coisa que secularização. A secularização é a autonomia das esferas frente à religião. O desencantamento do mundo é o predomínio de uma razão instrumental como princípio explicativo e de conduta das mais diversas esferas. Pelo menos é assim que o Weber pensa, né? Gente, e essa secularização e esse desencantamento do mundo, no fim do 19 e também no começo do 20, é visto como algo inexorável. Bom, ao meu ver, as tragédias católicas, escritas por católicos, né, buscar é muito forte, mas fazem uma espécie de mímese da tragédia do cristianismo na sociedade, do catolicismo na sociedade. Bom, falei que ia chegar aos dois, vamos lá. Nesse sentido, é interessante ver como é que há uma confluência entre o Alceu e o Otávio. O Alceu e o Otávio de Faria. Olha só, no famoso Adeus à Disponibilidade, tão citado aqui hoje, o Alceu diz que a condição do católico é trágica. E ele diz isso respondendo ao Sérgio Buarque de Holanda. Eu vou citar. Olha só. Mas os caminhos da vida não nos separam. Eu confio profundamente no sentido que você, Sérgio Buarque de Holanda, tem do que há de trágico na verdade. Ou como escreveu no seu ensaio sobre Thomas Hardy, somente o caminho do mal e a experiência da dor podem nos transferir para um mundo mais elevado. A dor é um enriquecimento, uma simples escala, um elemento indispensável para a nossa ascensão. É esse o sentido fundamental da tragédia cristã. Ou seja, ele parece comprar essa ideia.
Bom, só que é o seguinte, e aqui é legal ter tantos especialistas em Alceu, porque ele compra isso nesse discurso, mas toda a trajetória dele nega isso. A visão de mundo do Alceu não é trágica. Não é trágica. O Alceu, pelo menos no início, né, é um chestertoniano e um maritaniano, depois toda a própria visão do Chardin não é trágica. A própria visão do Chardin não é trágica. Bom, ele tanto não é trágica que o Alceu acredita que há solução. Que é possível cristianizar o mundo, não é verdade? E todo o projeto do Centro Dom Vital, da neocristandade, é como o Timóteo levantou, dessa replicação. Essa replicação. Gente, isso significa um empenho na conversão de outros, é possível, e também um esforço por transformar as instituições sociais a partir do catolicismo. Ou seja, é possível uma reconquista. É possível uma reconquista. Bom, tanto Alceu quanto Otávio dão testemunho público da sua fé, e nesse primeiro testemunho público, o Alceu faz referência ao trágico. O Otávio de Faria também. Qual é o primeiro testemunho público dele? 3 Tragédias à Sombra da Cruz. E ele diz no prefácio ao livro que aquele livro é escrito em caráter de testemunho. Gente, isso é muito forte. Você escrever 3 tragédias e dizer que esse é teu testemunho de conversão. Uma das tragédias é publicada antes na revista Ordem. Bom, só que o Otávio de Faria apresenta uma visão muito menos otimista e ele parece, pelo menos depois de 37, se distanciar cada vez mais do projeto político dos católicos. Para o Otávio de Faria, ser católico é viver uma condição trágica. E isso aparece em diversos personagens da tragédia burguesa. Há um personagem central da tragédia burguesa, que é o católico paradigmático. Há 2 católicos paradigmáticos na tragédia burguesa, um leigo e um sacerdote. O padre Luís e o Branco Barros. Os 2 vivem condições trágicas. O padre Luís só perde, coitado. Ele tenta... Ele lida com boa parte das personagens da tragédia burguesa e sempre tenta levá-las a uma posição mais próxima a Deus, vamos colocar assim. E ele é derrotado constantemente. Bom, então, o ser cristão é viver uma condição trágica. Isso é legal quando a gente pensa os católicos paradigmáticos. Não agora na obra, mas quais são os grandes modelos para o Otávio de Faria? São alguns, mas 2 que ele coloca de maneira bem clara. Pascal e Léon Bloy, um escritor francês que morre logo no começo da Primeira Guerra Mundial e que foi Léon Bloy viu, por exemplo, 2 das filhas morrerem de fome. Foi quase que um mendigo a vida inteira, assim, né? Inclusive muito ajudado pelo casal Maritain. E para o Otávio de Faria, o Léon Bloy era o católico. Né? Aquela era a condição católica. Era quase que o profeta que ninguém quer ouvir e que vive essa condição trágica. Bom, no livro As 3 Tragédias à Sombra da Cruz, e a tragédia de alguém que está até um pouco longe, né? Morre um pouco antes, que é de João Batista. São as 3 tragédias. O Otávio de Faria diz: a primeira é a tragédia do desespero, a tragédia de Judas, é a tragédia do desespero que invade e destrói tudo. A tragédia de Pilatos é a tragédia da justiça que se acovarda. E a tragédia de João Batista é a tragédia da esperança que não se realiza, da confiança na invencível fraqueza humana e no poder de persuasão da vontade. Só que, bom, ele diz isso. Só que há nessas tragédias outras intuições e que os ensaios políticos aqui ajudam a gente a ler. Vamos lá. 3 tragédias, né? Judas, João Batista e Pilatos. No terceiro ensaio político do Otávio de Faria, chamado Cristo e César,
ele coloca que há 3 forças na sociedade: Cristo, a religião; Mamon, o dinheiro; e César, o Estado. César, o Estado. Bom, quando nós lemos, e os livros são publicados bem... As tragédias são batidas em 35, Cristo e César em 37. Quando nós lemos as 3 tragédias à luz do Cristo e César, a gente percebe algumas coisas interessantes. Bom, no Cristo e César, em última instância, Otávio de Faria propõe uma aliança de Cristo e César para derrotar Mamon. O grande problema é o poder econômico. O grande problema aí é a burguesia, vamos colocar assim. É a burguesia, é o poder econômico. Mas olha só, na tragédia, a gente percebe as mesmas forças. João Batista, a religião; César os estados; e Judas, embora tenha na tragédia sobre Judas é a mais bem escrita, trabalha outras dimensões, aquele que vendeu Cristo por dinheiro. Então, Mamon, Cristo e César. E vamos pensar isso, né? Tanto o Estado, olha só que interessante, tanto o Estado, que é Pilatos, lava as mãos e deixa Cristo para morrer. Judas, Mamon, vende Cristo, né? Cristo é traído pelos 2 outros poderes. E quando a gente pensa a situação do catolicismo na modernidade, para quem o catolicismo perde espaço? Para o Estado-nação e para o poder econômico. Então é uma leitura, vamos colocar assim, são tipos que ajudam a gente a pensar essa situação trágica. Bom, para terminar, já caminhando para o final, quero dizer o seguinte: o Otávio de Faria é um nietzscheano, e ele se declara isso. No livro, leitor de Nietzsche, o nietzscheano, ele diz o seguinte: quanto mais me torno cristão, mais acredito em Nietzsche. Frase interessante, né? Quanto mais me torno cristão, mais acredito em Nietzsche. E aqui eu penso que ele concorda com o diagnóstico do Nietzsche para a modernidade. Qual é o diagnóstico de Nietzsche para a modernidade? A morte de Deus. É a morte de Deus. Inclusive o trecho lá na Gaia Ciência, quando o Nietzsche... É um texto muito legal. Vem um cara com uma lanterna. Onde está Deus? Onde está Deus? Ele não se dirige aos cristãos, ele se dirige aos incrédulos e diz: Deus morreu. O que Nietzsche está dizendo é o seguinte: Deus morreu. As consequências dessa morte vocês não estão dispostos a levar a cabo, que levaria uma reconfiguração do homem, do mundo. Vocês não estão dispostos a levar a cabo. O Otávio de Faria está dizendo assim: Deus morreu. E nós vivemos essa situação. Essa é a leitura dele, né? E ser católico hoje, ser cristão hoje, é viver a tragédia de continuar acreditando num Deus que já está morto. Bom, e como essa é uma das intuições, essa é a que eu estou trabalhando agora na minha tese, mas é o seguinte: a tragédia burguesa, ela é construída a partir dessa construção trágica do cristianismo na modernidade. Só que, na verdade, isso é o pano de fundo. Qual é a tragédia que o Otávio de Faria quer realmente pensar? A tragédia da burguesia carioca. Porque é o seguinte: nós, como Brasil, nós não vivemos a modernidade europeia, nós vivemos a modernidade periférica. Então a nossa tragédia aqui, ela ganha nuances. Mas isso vai ter que ficar para outro momento. A gente para por aqui. É isso. É isso. Obrigado.